Então, boa noite, boa tarde, bom dia. Esse é o canal Jarita Vijaya e você está na nossa Sexta de Partilha. A Sexta de Partilha é um evento que acontece toda sexta-feira, onde nós trazemos um convidado com um assunto interessante para nossa reflexão. E na última sexta-feira do mês, acontece a Sexta de Partilha especial, com nossos contos e encontros, onde eu, Maria Celina, trago para vocês contos de nossos escritores. Então, como eu disse, o Contos e Encontros, ele acontece na Sexta de Partilha, toda última sexta-feira do mês, trazendo contos de escritores brasileiros, uma forma de fazer a difusão da nossa literatura, que é tão rica e tão bonita e tão pouco divulgada. E por que contos? Porque por trás da aparente simplicidade dos contos, muitas vezes desprezado pelos adultos, há assuntos complexos e negações que são impostas pela nossa cultura. Desde os tempos imemoriais, as histórias nos ensinam profundas lições sobre nós mesmos e sobre o mundo. Elas nos ligam com os mistérios da vida e das outras pessoas. Os seus enredos falam de sentimentos comuns a todos nós, como o amor, como o ódio, a alegria, a morte, o medo, rejeição, a frustração, enfim, toda essa gama de sentimentos que muitas vezes é difícil da gente lidar com ele. E os contos de fada, as histórias literárias, elas funcionam como se fosse um manual para a descoberta desses sentimentos, dentro da criança e eu diria muito mais dentro dos adultos. E ao mergulhar com prazer no faz de conta, desenvolvemos os nossos sentimentos e aprendemos a ligar com essas sensações que dão vazão às nossas próprias emoções. E hoje, o meu convidado especial que eu trago aqui é o Machado de Assis. E eu pergunto, então, para vocês, o que é mais importante, uma agulha ou um novelo de linha? Essa é a grande dúvida existencial de dois personagens do conto chamado Um Apólogo, do grande Machado de Assis. E esse é o conto que eu vou ler hoje para nós aqui no canal. E eu espero que vocês gostem muito do vídeo, tá bom? Mas antes, vamos conhecer um pouquinho quem foi esse grande personagem da nossa literatura, o autor do conto que depois eu vou ler para vocês. Então, Joaquim Maria Machado de Assis é o nome de Machado de Assis. Ele nasceu na Chácara do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. Ele foi o primeiro filho de Francisco José de Assis, que era um pintor e um decorador de paredes, e da imigrante portuguesa Maria Leopoldina. Machado perdeu a sua mãe ainda na infância. Aí seu pai casou-se novamente, ele foi criado pela madrasta. Na sua infância, ele estudou numa escola pública durante o primário e aprendeu francês e latim. Ele também trabalhou como aprendiz de tipógrafo e foi revisor e funcionário público. Era mulato e, como todo mulato, né, não só naquela época, ele foi vítima de muito preconceito, mas ele superou todas as dificuldades da época e tornou-se um grande escritor. Aos 15 anos, quando ele estava na procura do seu primeiro emprego, ele conheceu Francisco de Paula Brito, dono da livraria, dono do jornal Marmota Fluminense e da tipografia. E no dia 12 de fevereiro de 1855, o jornal Marmota Fluminense trazia na página 3 o poema Ela, de Machado de Assis. Então, essa foi a primeira publicação de Machado de Assis quanto escritor.
E daí por diante ele não parou mais de escrever no Marmota e também passou a fazer amizade com os políticos e os literatos, que eram frequentadores dessa livraria, e onde o assunto principal ali que era discutido era a poesia. Em 1856, Machadinho, como ele era conhecido, ele entrou para a imprensa oficial como aprendiz de tipógrafo. E, além de mau funcionário, ele escondia-se para ler tudo que lhe interessava. Aos 20 anos, ele já frequentava os círculos literários e jornalísticos do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro era a capital política e artística do Império. Então, tudo que se dizia a respeito à arte e à política era no Rio de Janeiro que acontecia. Em 1860, ele foi chamado por Quintino Bocaiúva para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro. E, além de escrever sobre todos os assuntos e manter uma coluna de crítica literária, ele tornou-se representante do Jornal do Senado. Ele também escrevia no Jornal das Famílias, onde ele publicava aquelas historinhas mais inconsequentes, açucaradas, que eram lidas nos serões familiares. Em 1896, ele fundou, junto com outros intelectuais, a Academia Brasileira de Letras. Ele foi nomeado para a Academia número 23 e tornou-se, em 1897, o seu primeiro presidente, um cargo que ele ocupou até a sua morte. Machado de Assis, ele teve uma carreira literária ininterrupta. Ele produziu de 1855, desde a publicação da primeira poesia deles, né, chamada Ela, até 1908. Ele escreveu poesias, romances, contos, crônicas, críticas e peças de teatro. Mas o ponto alto da sua produção literária é o romance e o conto, onde se observa duas fases aí do Machado. A fase dele que foi a primeira romântica e a fase que foi realista. Um fato interessante que eu encontrei na biografia do Machado de Assis foi a respeito das personagens femininas do Machado de Assis, que nas obras dele, ou elas eram já mulheres adúlteras, ou elas estavam a ponto de ser. Então, temos aqui como exemplo a personagem Virgília, do livro Memórias Póstumas, que repete Brás Cubas, quando ela podia casar-se com ele, mas torna-se sua amante depois que está casada com outro homem mais importante na escala social. No livro Dom Casmurro, nós temos a Capitu, a sua heroína mais famosa, personagem de Dom Casmurro, que é o protótipo daquela mulher dissimulada que engana vilmente o marido. Inclusive, Capitu, a gente encontra sempre memes, né, por aí na internet. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Aquela grande dúvida que ficou oculta para cada um o final da história que aconteceu no enredo do livro. Depois nós temos também Sofia, em Quincas Borba, que fica no limiar do adultério, tentando o pobre Rubião até levá-lo à loucura, para tirar dele seu último centavo e assim enriquecer o seu esposo. E nós temos a Fidélia do Memorial de Aires, é a mulher honesta e fiel, como o seu próprio nome sugere. Então, fica aí como uma curiosidade para quem quiser ver a veracidade do que foi dito aqui, dessa peculiaridade dos personagens femininos do Machado de Assis. Ele falece no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. No seu velório compareceram as maiores personalidades do país,
Rui Barbosa, um dos juristas mais aplaudidos da época, fez um discurso de despedidas com elogios ao grande homem e escritor. Ele foi levado em uma carreta do arsenal de guerra, só destinada às grandes personalidades. Um grande cortejo fúnebre saiu da academia para o cemitério de São João Batista, onde ele foi enterrado. O escritor Machado de Assis é uma figura tão importante para o nosso país que a sua biografia foi escolhida para figurar no artigo A Biografia das 20 pessoas mais importantes para a história do Brasil. Então, assim, sem margem de dúvida, foi um dos nossos maiores escritores, um dos mais lidos, e dificilmente, eu acho que nenhum de nós não deixou de ouvir falar sobre ele, né? Sobre a nossa época de estudante, sempre foram trazidos os contos e os romances como estudo e como lição de moral para todos nós. Aqui eu relatei algumas das obras dele, só para ter um percentual da grande quantidade, que conforme eu falei, ele publicou e escreveu ininterruptamente até o ano da sua morte. Então, tem algumas aqui, se alguém tiver interesse em procurar, ou quem sabe mesmo já tenham lido, né? Então, eu deixei os romances, os contos e algumas das suas poesias. Por curiosidade, eu trouxe a nota de 100 mil cruzados. Não sei se alguém lembra dessa época, se alguém traz boas recordações, né? Porque essa época aí do cruzado, entre aspas, ela é dita dos anos perdidos. Então, foi um período, assim, da nossa política que nós vivemos, que foi considerado como anos perdidos. Tem o óculos e a caneta, que foi pertencente ao Machado também, e a fotografia da esposa dele, a dona Carolina Xavier Novaes de Assis, que foi uma pessoa muito importante na vida, inclusive era quem fazia a revisão dos textos que ele escrevia, e ajudava muito o Machado de Assis nessa parte. E o Machado de Assis foi uma pessoa sempre muito doente, né, muito fraca de saúde. Então, antes de tudo, ela era aquela pessoa que cuidava dele com muito desvelo. E logo em seguida da morte dela, acho que uma coisa de 4 anos depois, ele também veio a falecer. Aqui eu deixo as referências biográficas, onde eu procurei um pouquinho para trazer para vocês, para a gente conhecer um pouquinho da figura humana de quem foi Machado de Assis. Se alguém se interessar em saber mais, tem muitas e muitas outras coisas interessantes também para estar buscando e aprendendo sobre o Machado de Assis. E o nosso conto de hoje, dito tudo isso, o apólogo é o nome do conto onde está inserida essa história da agulha e a linha que eu vou ler para vocês hoje. E esse conto, ele é parte integrante do volume chamado Várias Histórias, que foi escrito em 1896. E a título de curiosidade também, Apólogo, ela é uma história curta, que ela traz como personagens da história objetos inanimados, e ela sempre traz junto com ela uma lição de moral, um aprendizado para quem lê dentro daquele contexto. É quase como a fábula, só que a diferença entre o apólogo e a fábula é que na fábula sempre há a presença de personagens de animais que conversam, né? Então, mas são similares nesse contexto. E nesse conto não é só sobre uma agulha e uma linha que o Machado fala. Na sua aparente simplicidade, o conto toca numa sensível questão social. Para que alguém brilhe nos salões, é preciso sempre que outro alguém trabalhe na sombra e no anonimato.
Então, vamos ouvir agora o conto do Machado de Assis, A Agulha e a Linha. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Ah, que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. E que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe-a dos outros. Mas você é orgulhosa, hein? Ah, de certo que sou. Mas por quê? Essa é boa. Por quê? Porque coso. Então, os vestidos e os enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você? Ah, esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Ah, não. Você fura o pano, nada mais do que isso. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas o que vale isso? Eu é que furo o pano, eu vou adiante puxando você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e o que eu mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Ah, e você, por acaso, é imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só me mostrando o caminho, vai fazendo um trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, eu é que ligo, eu é que junto. E estavam nisso quando a costureira chegou à casa da baronesa. Eu não sei se eu disse que isso se passava na casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não precisar andar atrás dela. Pois bem, chegou a costureira, pegou o pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, e caminhavam entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que essa distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. E a linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa como quem sabe o que faz, e não está aí para ouvir palavras loucas. E a agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Mais tarde, caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda neste e no outro dia, até que no quarto dia acabou a obra
e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que ajudou a vestir-se, levava agulha espetada no corpinho para dar os últimos ajustes de algum ponto necessário. E quando compunha o vestido da bela dama, puxava de um lado, puxava para o outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha para mofar da agulha, mais uma vez perguntou: ora, ora, agora, hein? Diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas? Enquanto você, agulha, você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas. Vamos, diga lá agora. E parece que a agulha não disse mais nada. Mas um alfinete que estava ali do lado, ouvindo toda essa conversa, um alfinete de cabeça grande e não menor na experiência, murmurou para a pobre agulha: anda, aprende, sua tola. Cansa-te em abrir caminho para ela, e é ela que vai gozar da vida, enquanto tu ficas aí na caixinha de costuras. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, eu fico. Eu contei essa história a um professor de melancolia que me disse, abanando a cabeça: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então, esse foi o nosso conto de hoje. E o que eu deixo aqui para vocês como reflexão? E você? Você já se perguntou se você anda abrindo caminho para algum tipo de linha ordinária? Bom, mas não é só sobre uma agulha e uma linha que o Machado de Assis fala para a gente nesse conto, né? E eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês acharam desse conto. Quem são essas linhas ordinárias? Como é que um conto tão curto e com esses objetos inanimados pode atingir tão profundamente os nossos sentimentos? Eu acho que nesse conto nós podemos encontrar a ironia, os ciúmes, inveja, a vaidade. São muitas as interpretações que nós podemos trazer para esse conto aqui, não é mesmo? Bom, então eu vejo vocês no próximo encontro, Contos e Encontros, e eu gostaria de pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal e deixar o seu like aí também para nós, tá bom? Então, muito obrigada e até o próximo. Tchau.